licença a vocês e quebrar completamente o protocolo, tirar o paletó, porque o professor é assim mesmo, né, professor? O professor sempre se transpira mais, assim, quando se comunica com seus alunos, com as pessoas. Eu quero inicialmente agradecer o convite. Eu fiquei envaidecido, esse convite foi feito pessoalmente, né? Nós tivemos a oportunidade, né? Tivemos a honra de receber a visita do senhor Rocha, do Tanaka, na sede do Pares, conversamos por um tempo e combinamos de eu vir aqui conversar com os senhores acerca dos acontecimentos da economia paranaense das últimas 2 décadas, principalmente, e mudar a sua fisionomia, inserir o Paraná, o que a gente chama de globalização, mas em paralelo deixaram, vamos deixar aqui, quebrar o protocolo, ficar aqui comigo, a água, ao mesmo tempo deixaram algumas mazelas sociais que têm que ser administradas adequadamente, tanto pelos gestores das políticas públicas, quanto pelos representantes do setor privado. Eu vou mostrar alguns slides para os senhores, eu pretendo ocupar aí peço a gentileza do Tanaka, quando der 45 minutos da minha exposição, você me faz, se eu não tiver acabado até lá, você me faz um sinal que eu sei que está na hora de concluir. Nos últimos anos, eu diria que nas últimas 2 décadas, o Brasil registrou 3 movimentos bastante significativos. A gente costuma, como lembrou bem o senhor Rocha, a gente costuma ficar preso, muitas vezes, ao noticiário, e o noticiário econômico ele fica muito concentrado em cima das coisas assim de curto prazo, um negócio chamado inflação, balanço de pagamentos, dívida externa, crise do subprime, as coisas que, na maioria das vezes, ficam um tanto quanto longe da nossa compreensão, e a gente esquece que, ao lado disso, tem o Brasil real que continua operando, e muitas vezes operando de uma forma absolutamente diferente daquela que é profetizada pelos analistas, aí, principalmente aqueles que costumam ficar atrás das suas mesas, não sujar os seus sapatos, as suas botas, não conhecem o chão de fábrica, como dizem alguns amigos meus, alguns professores meus um pouco mais velhos. Né? Estudando um pouco o Brasil nos últimos anos, nós, economistas, que não gostamos de ficar muito atrás das nossas mesas, nós conseguimos identificar pelo menos 3 grandes movimentos marcantes. São aqueles que eu coloquei nessa primeira lâmina. O primeiro deles é o deslocamento do que a gente chama de fronteira de expansão do agronegócio, aqui debaixo do Centro-Sul, para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O segundo deles é o polo automobilístico do Nordeste, que tem como principal âncora a Ford, e mais recentemente a decisão da Fiat de instalar uma fábrica em Pernambuco. E o terceiro deles é a desconcentração industrial do Sudeste brasileiro, principalmente de São Paulo, aqui para baixo, do Centro-Sul, e os exemplos disso são a Renault, a Volkswagen Audi e os seus fornecedores, além de algumas indústrias que foram para o Rio Grande do Sul. Esse primeiro movimento de migração de capitais agrários e agroindustriais, aqui debaixo do Centro-Sul, para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, ali está, entre parênteses, uma sigla chamada COA, é o que o Sarney chamou em 1986 de Centro-Oeste ampliado. Quando ele lançou o Plano Cruzado, o Plano Cruzado começava a fazer água, ele decidiu lançar a LAJK, a Juscelino Kubitschek, um plano de metas, e priorizava essa região como o grande celeiro, o futuro celeiro do país, e a chamou de Centro-Oeste ampliado. Na verdade, essa região, ela naturalmente já se apresentava vantajosa para atrair projetos agrícolas e agroindustriais, porque aqui no Centro-Sul, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, nós já verificávamos claramente o que a gente chama de esgotamento da fronteira agrícola. Faz muito tempo que aqui nós não temos mais terras aptas a serem incorporadas
em volume significativo ao processo produtivo. E, ao mesmo tempo, o Centro-Oeste ampliado, de Mato Grosso do Sul para cima, existe terra, existe abundante, existe matéria-prima, existe mão de obra, existe um clima com um regime pluviométrico bastante favorável. Os governos dos estados dão incentivos fiscais e lá em cima, principalmente, existe a possibilidade de escoamento da produção por um sistema que nós chamamos de multimodal. Em vez de usar exclusivamente rodovias, como nós usamos aqui, lá em cima existe a possibilidade de combinar rodovias ainda em grandes extensões, ferrovias, rios navegáveis e os portos oceânicos. Para vocês terem uma ideia, em Ponta da Madeira, no Maranhão, um navio embarca aproximadamente 300 mil toneladas e aqui em Paranaguá, num aperto danado, a gente consegue embarcar em grãos aproximadamente 70 a 80 mil toneladas. A competitividade do que a gente chama de complexo grãos, ela está seguramente lá em cima e não mais aqui embaixo. Como exemplos desse primeiro movimento, nós podemos perceber o desvio do eixo de produção de soja e milho para o Centro-Oeste. Mato Grosso já em alguns anos desbancou o Paraná, o primeiro produtor de soja no Brasil. Esse ano o Paraná assumiu, o ano passado, esse ano o Paraná subiu novamente a dianteira, graças a ganhos de produtividade, mas tem dois exemplos assim acabados de que a coisa está indo para lá. O primeiro deles é um projeto que a Perdigão implantou em 1997 no município de Rio Verde, em Goiás. Foi um investimento enorme, um investimento de $1,5 bilhão e que gerou, em termos diretos e indiretos, mais de 10 mil empregos. E mais recentemente o investimento da Sadia no estado de Mato Grosso, um investimento que foi interrompido e agora está sendo reativado, foi interrompido com a crise de 2008, 2009, quando a Sadia se envolveu naquelas estrepulias lá do subprime, resolveu apostar contra a moeda nacional e deu no que deu. Um outro eixo que está indo para lá é o algodão, a cotonicultura, né? Acabou o algodão aqui no Paraná. O Paraná era responsável pela maior parte da produção de algodão no Brasil. Em 1991, nós plantávamos 1 milhão de hectares por ano de algodão. Hoje plantamos menos de 8 mil hectares. 8 mil hectares contra 1 milhão de hectares. O algodão foi lá para cima, Goiás, Mato Grosso. E o algodão lá, ao contrário daqui, é plantado em grandes extensões de terra, é dominado por grandes empresas e é uma lavoura tecnificada, não utiliza mais que é bonito a gente ver nos filmes, aquelas pessoas colhendo algodão, até poético, né? Mas isso não existe mais na era da globalização, da reestruturação, e o Paraná pagou um preço alto. Um terceiro eixo é a indústria de calçados. A indústria de calçados, no começo da década de 90, uma parte expressiva dela escapou do Rio Grande do Sul, escapou de São Paulo, mas principalmente do Rio Grande do Sul, e foi lá para cima, para a Bahia e principalmente para o Ceará, atrás de matéria-prima, de mão de obra barata, lá a mão de obra cooperativizada, portanto não tem aqueles encargos sociais, e a mão de obra é o item que mais pesa na produção de calçados. E, além disso, o governo do Ceará deu incentivos fiscais, existe uma saída para a exportação. Eu diria que hoje o segundo eixo mais importante de produção de calçados no Brasil, o terceiro, né, porque o primeiro é São Paulo, o segundo é o Rio Grande do Sul, mas é uma região que antigamente não tinha absolutamente nada de vocação para produzir isso, que é o Ceará. O Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, de onde essas indústrias saíram, a maioria, perdeu quase 5 mil empregos na década de 90 por conta disso. O que pesou muito para o algodão lá para cima também foi a abertura que o Collor promoveu, quando praticamente zerou a alíquota de importações de calçados e nós somos invadidos pelos calçados chineses, coisa que se repete hoje com tudo, né? Com praticamente tudo. Os chineses são mais competitivos em tudo, né? Quarto vetor de ida de empresas lá para cima é o Parque Têxtil do Nordeste. O Nordeste tem algodão. Por ter algodão, por ter mão de obra barata, já nos anos 80 ele hospedou os importantes grupos Vicunha, Marisol, no Ceará, e o grupo Coteminas,
Maranhense, que pertence ao falecido ex-presidente da República, o senhor José Alencar, que tem fábricas na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Ainda nessa região do Centro-Oeste ampliado, tem um baita projeto de etanol, uma parceria da Toyota com a Petrobras, em Goiás, para exportar etanol para o Japão. A mineradora Rio Tinto, que é a maior do mundo, está expandindo a sua mina de ferro em Mato Grosso, investindo em logística. E o grupo paranaense Batavo, em 1995, percebam, há quase 2 décadas, foi lá para o Cerrado Maranhense, na região de Balsas, e fazer o quê? Explorar grãos, plantar soja e instalar indústrias. Aquilo lá é um verdadeiro, como isso aqui, né? É um verdadeiro tapete apropriado para a cultura da soja, que exige solo fértil e exige um relevo absolutamente adequado para poder mecanizar. Apressando um pouquinho, né? Nós temos aquele segundo movimento, que foi o polo automobilístico no Nordeste. O polo automobilístico do Nordeste, não que o Nordeste não mereça o polo automobilístico, não que o Nordeste não mereça uma industrialização de maior valor agregado, como mencionou bem o Rocha no início da sua fala, mas esse polo automobilístico ele surgiu para atender uma demanda política em 1997. Em 1997, o Fernando Henrique Cardoso, o presidente Fernando Henrique Cardoso, achou que não ia conseguir encaminhar uma série de reformas que o país necessitava para consolidar o Plano Real, e decidiu mandar para o Congresso Nacional uma emenda para conquistar um segundo mandato. Foi a emenda para a reeleição. E como quase tudo no Congresso Nacional, essa emenda estava estacionada. Até o momento em que ele editou a medida provisória 1532, que era um verdadeiro festival de incentivos fiscais para montadoras de automóveis, ônibus, caminhões, utilitários, que desejassem se instalar naquele Centro-Oeste ampliado. Só que o foco principal era o Nordeste, e dentro do Nordeste o foco principal era a Bahia. Enquanto essa medida vigorou, até a aprovação da emenda para a reeleição, de tudo que foi decidido para essa região, em termos de investimento na indústria automobilística, 75% do valor dos projetos foram destinados ao Nordeste e 50%, metade, portanto, apenas para o estado da Bahia, que coincidentemente tinha a maior bancada dominada pelo falecido senador Antônio Carlos Magalhães. Essa emenda vigorou há algum tempo, depois veio a crise da Ásia, os asiáticos desistiram de instalar fábricas de automóveis e utilitários no Brasil, e ela ficou, digamos, em banho-maria, até que a Ford decidiu trocar o Rio Grande do Sul pela Bahia. E, recentemente, uma das últimas medidas do governo Lula nessa direção foi prorrogar aqueles incentivos que estão ali até 2020, que é uma festa, né? As empresas que estão lá não pagam nada de imposto de importação, de máquinas e equipamentos, pagam 10% do imposto de importação sobre outros insumos, não pagam IPI para compra de máquinas e equipamentos e estão isentas do imposto de renda. Engraçado que antes de vigorar essa medida provisória, 95, 96, todos os projetos automobilísticos que vieram para o Brasil se instalaram de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais para baixo. Nenhum deles foi para o Nordeste. Foi só conceder esse coquetel aí de incentivos fiscais que o Nordeste, principalmente a Bahia, e agora Pernambuco, passou a absorver grandes projetos. Vamos ver alguns desses projetos?